Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno, mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em 1 Pedro, agora no capítulo 2. Nós estamos andando aí de capítulo em capítulo, para você entendendo, né? Essa carta universal do apóstolo Pedro, escrevendo às igrejas, ao povo em geral que crê no Senhor Jesus, no Pai Todo-Poderoso Deus, Pai Celestial, Filho e Espírito Santo. Amém? E no capítulo 2, versículo de número 6, é a leitura para nós hoje. Você sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada e também oração por você e sua família. Muito obrigado você que tem compartilhado, você que tem dado um joinha aí para nós, dado um likezinho. Muito obrigado os comentários que são feitos. Você que tem feito pedido de oração, estou orando por você também. Todos que se inscrevem no nosso canal têm um compromisso de oração constante por sua vida e sua família. Você que não se inscreveu, corre lá, gente. O que está esperando? Corre lá nas letrinhas azuis, é um linkzinho, você clica nele, te direciona para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, é tudo automático, e clica no sininho para você receber todos os dias as nossas notificações, ok? Vamos lá. Café com Deus, lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 6. Diz assim para nós: pelo que também na Escritura se afirma: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Vamos ler o 7 também. Assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a cabeça de esquina. 8 também. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Ok? Lendo aí esses 3 versículos para a gente entender melhor. 1 Pedro capítulo 2. Pedro traz aqui lições para nós extraordinárias. Ele fala aqui, traz um ensino para nós aqui da importância dos fundamentos da igreja, né? Ele está falando que Cristo é a pedra fundamental. No versículo 4, por exemplo, até o versículo 3 é continuação praticamente do capítulo 1. Mas no capítulo 2, a partir do versículo 4, ele destaca aqui a nossa crença, ou seja, o nosso fundamento, né, que é Cristo. Quem criou a igreja foi Jesus. Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só o que ele está dizendo: edificarei. Quem edifica é Jesus, ele é a pedra fundamental. Por isso que ele está falando sobre pedra aqui. Então, aqui do versículo praticamente 4 ao 10, vem apontando para Jesus, que é a pedra rejeitada pelos homens, porque ele veio para os que era seu. Né? João capítulo 1, versículo 12, ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito, poder ali é direito, de serem feitos filhos de Deus. Amém? Porque Deus tem um único filho, que é Jesus. Mas nós somos adotivos quando aceitamos o sacrifício de Jesus em nossos corações. É isso que Pedro está tratando aqui para nós, está nos ensinando aqui. Ele fala sobre a pedra de esquina, só para você ter um entendimento, como se fosse uma pirâmide, vamos entender assim melhor, né? Essa pedra, que é aquela principal, aquela que lá fica em destaque, ela é vista por todos os ângulos. Essa pedra, foi colocada de lado. E a Bíblia diz que todos quanto tropeçaram nela, ou seja, se escandalizaram, se machucaram. O que é tropeçar? É não receber a palavra no coração. É não obedecer ao Senhor. Ela é colocada como pedra, né, de lado. Mas ela machuca tantos quanto passa por ela, porque ela é pedra pontiaguda, né? Só para você compreender, ter uma noção aí, tá?
de um entendimento melhor, de um raciocínio melhor. Então vamos lá. Só que nós sabemos que ela é a pedra principal. Por exemplo, pirâmide não se fecha sem aquela pedra de cima. É a pedra principal, porque ela é vista por todos os ângulos, né? Então, ele também é a pedra para a construção básica da construção, ou seja, a pedra fundamental, aquela que vai receber todo o edifício que vai ser construído por cima, olhando por uma outra ótica para você compreender, né? Então, essa é rocha, é a pedra. Por isso que Jesus falando para Pedro, e há uma confusão muito grande que as pessoas fazem, porque por isso que eu falo, a gente precisa estudar, né? Se você não estudar o português, como que você vai entender? Por exemplo, eu digo manga, eu sempre falo isso, se eu não falar do assunto que eu estou tratando, ou seja, o contexto que eu estou me referindo, manga tem dois significados, pode ser manga fruta, pode ser manga de uma roupa, né? Manga da camisa, né? E tem na mecânica ainda manga né? De escapamento, e tem assim, vai. Mas vamos lá, nesses dois, só para você ter um raciocínio, é preciso saber o contexto, então a importância, a palavra sessão, se eu falada, também fora de contexto, significa que tem 4 tipos de sessões, né? Então, assim, o hebraico tem dificuldades, uma palavra colocada, se ela não for estudada, o contexto dela, tirada fora de contexto, eu sempre digo o seguinte, um texto sem contexto é mero pretexto, você está entendendo? Você pode criar várias interpretações, mas que não vão ser corretas. A gente precisa entender o que o autor que escreveu está dizendo, o que ele está querendo dizer. Então, por isso que não se pega versículos isolados, né? Muitas seitas foram criadas por causa de má interpretações das escrituras, de versículos isolados. Então a teologia é muito importante e a gente precisa estudar. Quem despreza o estudo, meu amado, ele está totalmente equivocado. Pedro não tinha estudo. Quem falou para escrever a qualidade que ele está escrevendo? Ele não era doutor, ele era indoutor. O que é isso? Ele não é um doutor, como Paulo foi um doutor. O que é um doutor? Você forma, né, uma faculdade, você faz uma pós-graduação, você faz um mestrado, depois você faz um doutorado. Então tem gente que acha que doutor é só quem fez uma faculdade, não, é muito elevado. E Pedro tinha estudo, mas não era um doutor, é diferente. Tanto é que ele escreve a carta de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, então de uma riqueza, né, de palavras, de colocação extraordinária, tá bom? Então, indoutor não quer dizer que a pessoa não tenha cultura, as pessoas se confundem com isso aí. É preciso a gente corrigir esses detalhes, tá bom? E a gente precisa estudar sim o português, quem é, né, brasileiro ou de Portugal, quem é americano, por exemplo, vai estudar o inglês, claro, quem é da França, o francês e assim por diante. Mas vamos lá, a gente precisa estudar nossa língua, nosso dialeto, para não ter um entendimento errado, tá? E também estudar a profundidade do que foi escrito. As escrituras, ela foi escrita em hebraico no Antigo Testamento, né? E algumas passagens também em aramaico, mas o Novo Testamento foi escrito em grego e algumas passagens também em aramaico. Então é preciso ter conhecimento de causa desses assuntos, por quê? Porque senão nós acabamos interpretando errado. A exegese, a hermenêutica, ela é muito importante ser estudado, tá? Os oráculos de Deus, eles precisam ser estudados, até porque o hebraico se perdeu muito. É um dialeto, uma língua, melhor dizendo, de uma complexidade muito grande, porque não tem vogal, só consoante, olha só. E tem diferenças para nós, né, de algumas letras, então é preciso estudar. Igual, por exemplo, quando Jesus diz, tu és Pedro, está falando com Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
ele não está dizendo que é sobre Pedro, porque no original está escrito assim, você é pedra. Mas sobre esta rocha, ele está falando sobre ele, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Tanto é que ele diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é Pedro fundador da igreja é Jesus. Pedro foi sim um líder, o primeiro líder, né, deles lá. Depois veio Tiago, inclusive Tiago que presidiu o concílio. Eu já falei isso já, o primeiro concílio em Jerusalém foi presidido por Tiago e não por Pedro, né? E depois veio Tiago, que comandou a igreja durante um período, depois veio João, que lá exilado na ilha de Patmos, os outros já tinham sido mortos, né, por causa do evangelho, e João está exilado e ele escreve o livro de Apocalipse, inclusive, mas ele tinha no ano 90 escrito o evangelho de João. Por quê? Para advertir a igreja que não estava entendendo quem é Jesus. Ele fala sobre a divindade de Jesus, inclusive traz milagres extraordinários. Por isso que o evangelho de João não é sinóptico. O que é isso, pastor? Não são iguais o que é. Não tem a mesma sintonização que há entre Mateus, Marcos e Lucas, tá? Que são chamados sinópticos. Então, ele é um evangelho diferenciado, porque ele escreve bem depois dos outros, enquanto os outros escreveram no ano 40, 45, 50, ele escreveu no ano 90, por causa da necessidade de advertir a igreja, né, de que Jesus é divino. E eles estavam pensando que Jesus não era divino, era só o Filho de Deus, mas não havia divindade nele. Então, você vê a importância do estudo, tá, e da advertência. Então, Jesus disse, eu sou a rocha, sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja. Por isso que no original está assim, você é pedra, Pedro, pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E, inclusive, Pedro nem chamava Pedro, o nome dele era Simão. Simão significa cana levada pelos ventos, no latim. No hebraico é macaco que pula de galho em galho. Está mostrando o quê? Que ele não tinha paradeiro. Ou seja, ele era levado pelas circunstâncias. Mas Jesus profetizou sobre a vida dele, você é pedra, você vai ser firme na sua posição, o seu caráter vai mudar. Porque as palavras, ou seja, o nome, ele influencia muito sobre a vida da pessoa, porque está proferindo aquilo constantemente. E no mundo espiritual tem muita força o que a gente fala, a palavra que a gente libera. Ela tem muita força, por isso que eu estou profetizando sobre a sua vida. Eu estou aqui como profeta do Senhor, profetizando vida, vitória, salvação para você em Cristo Jesus. Para você aprender, e a palavra de Deus não volta vazia. Entenda? Jesus é que é o fundamento, a pedra. Ele está falando aqui, o próprio Pedro está falando que não é ele, é Jesus. A pedra rejeitada pelos homens. Quem foi rejeitado? Foi Jesus, que foi crucificado, que pediram que um bandido fosse solto e Jesus fosse crucificado. Não havia condenação de crucificação sobre Jesus, quem pediu foi o povo, instigado no judaísmo, pela religião judaica, por Anás e Caifás, que era o sumo sacerdote, e o outro que era o ex-sumo sacerdote, né? Um sogro do outro, aí instigando o povo por causa de inveja de Jesus, tá? Porque ele atraía multidão, porque ele tinha o poder de milagres, e eles se sentiam ameaçados em perder as suas posições religiosas, seus privilégios. Entenda bem. Então, é isso que a gente precisa entender. Pedro está destacando aqui que quem é a pedra fundamental, a pedra importante, é Jesus. Aí ele traz aqui para nós ainda, do versículo 11 ao 25, deveres cristãos, que é para amar as autoridades, orar por elas, submetê-las, mesmo que elas sejam más. E diz assim que elas são para o bem de quem faz o bem, mas mesmo que elas sejam más e venham perseguir a igreja, não se levantar, inclusive os escravos, não se levantar contra os seus senhores, contra o sistema. Havia escravidão, não essa escravidão que o Brasil viveu, não. Essa escravidão terrível, não é essa. Era escravidão com compromisso, é como se fosse hoje quem trabalha para uma empresa. Tinha direitos de usufruir, mas tinha que prestar obediência ao seu senhor, era vendido, né? A posse era daquele senhor,
mas que sustentava, tinha a obrigação de sustentá-lo com comida, alimento, a sua família também, tá? Com tudo isso, com horários certos de serviço, não podia botar para trabalhar de noite, para matar a pessoa, não era assim, né? Então, por isso que Jesus não se levanta contra esse sistema, porque tem gente que fala, poxa, Jesus viveu um período de escravidão e não falou nada contra a escravidão. Ele fala para submeter aos seus senhores, e a Bíblia ensina que os senhores devem tratar com brandura os seus servos. Paulo se ensina isso nas suas cartas. Amém? Então, só para você compreender aqui a importância que Pedro traz sobre os deveres como cristão, de submeter às autoridades, de orar pelas autoridades, de, mesmo que sejamos injustiçados, Deus é justo, juiz, que está vendo todas as coisas, nos dará recompensa. Que Cristo, ele dá o exemplo, o próprio Cristo se submeteu, que foi torturado, que apanhou, mas para o quê? Porque era a vontade do Pai, para a salvação nossa, e assim nós sermos exemplo para outros, para a salvação de outros, né? Com o nosso testemunho. Isso é lindo, gente. Vamos servir a Deus com integridade, com fidelidade, com amor a esta causa tão sublime, porque há uma recompensa para quem serve a Deus. Jesus não morreu à toa na cruz do Calvário, não, há um céu que nos aguarda. Falei isso no último café, nós somos peregrinos nessa terra, nós somos embaixadores de Deus, representantes aqui, nós somos chamados de cristãos, porque o que significa cristão? Pequenos cristos. Nós temos que levar a imagem de Jesus, que é a pedra fundamental, a pedra mais importante. Alguns estão tropeçando nela por não obedecer à palavra. Vamos ser obedientes à palavra. Vamos andar com Cristo, porque vale a pena. A vida é passageira, muito breve. E daqui a pouco nós estaremos perante o tribunal de Deus e nós precisamos, diante desse tribunal, ter um advogado. E esse advogado se chama Jesus, o Filho de Deus. Por isso que ele morreu na cruz do Calvário, para dizer, Pai, por esse eu dei o meu sangue, perdoa ele. Acabou, perdão está dado. Amém? Porque a reconciliação com o Pai, o pecado nos afasta de Deus, mas a graça, a salvação, a tortura de Jesus, o sangue que ele derramou, nos aproxima do Pai. Por isso que o nome de Jesus é importante, por isso que nós temos que orar, e orar em nome de Jesus. Por isso que nós falamos muito em Jesus, porque ele é o nosso Senhor e Salvador, não há outro. Recebe isso daí em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, abençoa essa vida que está recebendo a tua palavra, traz entendimento, quebra todo paradigma, toda barreira, todo sofisma e altivez que se levanta contra a tua palavra, contra ti, contra o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, caia por terra e a graça envolva esse coração, a unção do teu Espírito. E eu, como profeta do Senhor, profetizo sobre essa vida salvação, ó Deus, sabedoria, entendimento da tua causa e rendição ao Senhor em nome de Jesus. Abençoa também a Samira Carvalho e família, a Luci Lindenberg, lá de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e a sua família, Everilda Oliveira, lá de Salvador, Bahia, e a sua família, Simone também, foi da loja Simone Modas, abençoa ela e família, também a Nelma Kumaru, Pai amado, dá saúde à tua filha, e abençoa também seus filhos e netos, Pai, Alcina, Lúcia também, abençoa, meu Pai, a sua família, Deus amado, a vida financeira dela também, e ela sempre faz pedido aqui pela Tânia, sua amiga, toma nas tuas mãos, faz um milagre, a Rita, Aquino também, família, ó Deus, pede oração também pelo cunhado, Newton, saúde para ele, meu Pai, Deus, a Val Santos e família, o Samuel Moura Antunes e família, a Rosaura Marques e família, a Brasileira e Mineiras, oh sim, oh que bênção, e família, tá ligado conosco aí, curtindo nossos vídeos. Adelina Arten, também família, lá de Campinas. Deus, o Dalmo Duarte, meu primo e família. A Cecília Morene e família. E a Rita Oliveira Baião e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, me ajuda aí, senta o dedo e vamos compartilhar. Aleluia!